A continuación tengo el placer de presentar a Joaquín Gaspar, capitán de Marina retirado e investigador del Centro de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Lisboa, y que actualmente lidera un proyecto de investigación sobre los orígenes de la cartografía náutica. Tiene numerosas aportaciones sobre los primeros pasos de la cartografía náutica, sobre la cartografía portuguesa en particular, y con una aportación también técnica muy importante en lo que sería, digamos, los aspectos técnicos de medición de exactitud, las posibilidades, digamos, el contraste entre realidad y ficción que se da en la cartografía. Sin más, le paso la palabra. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. ¿Me ouve? Sim. Eu vou falar em português. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido pelo Instituto de Estatística e Cartografia de Andaluzia, a que gostosamente acedi e que muito me honra. Pena é que não me seja possível corresponder à vossa amabilidade falando em espanhol. Não o aprendi quando devia, e agora que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, já é demasiado tarde. Dizemos em Portugal que burro velho não aprende línguas, burro viejo não aprende idiomas. Peço desculpa por isso. Eu vou falar durante cerca de 35 minutos e, se puder, deixarei algum tempo para questões, para perguntas, para dar a palavra ao público. A minha conferência vai, sobretudo, concentrar-se no período que decorreu entre a gênese da cartografia portuguesa, que se supõe ter ocorrido em meados do século XV, e a preparação da viagem de Magalhães a Elcano, quando foi produzido o extraordinário planisfério náutico conhecido por Kunstmann IV, que se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco ou nada se sabe sobre o início da cartografia náutica em Portugal. A mais antiga referência escrita é de 1443 e está contida numa ordem do regente Dom Pedro, na qual são mencionadas as várias tentativas do infante Dom Henrique, seu tio, para passar para além do Cabo Bojador, dobrado em 1434, e da carta de marear que ele, infante Dom Henrique, mandou então fazer da região. Um outro testemunho é o do cronista Gomes Yanes de Azorada, que nos conta que em 1446 caravelas navegaram 450 léguas para sul do mesmo cabo, e de como o infante Dom Henrique mandou acrescentar e atualizar a carta de marear. É interessante verificar como na cartografia maiorquina e italiana anterior a estas datas a região era representada. Por exemplo, no célebre Atlas Catalano, de cerca de 1375, em que a linha de costa para sul do Cabo Bojador é totalmente conjetural. Eu não sei se conseguem ver a linha de costa um pouco à direita do navio. É uma linha de costa retilínea e totalmente conjetural, totalmente inventada. Ou na carta do maiorquino Messiá de Viladestas, em que a linha de costa a sul do Cabo Bojador é também retilínea e conjetural. Todas estas representações são anteriores a 1434, isto é, à dobragem do Cabo Bojador por Gilianes. Quanto à gênese da cartografia portuguesa, é hoje aceito pela generalidade dos historiadores que ela se baseou na cartografia catalano-maiorquina do século XV. De acordo com Duarte Pacheco Pereira, um fidalgo do século XV e XVI, mais tarde confirmado pelo cronista João de Barros, o infante Dom Henrique teria contratado para seu serviço um certo mestre Jacome de Maiorca. Exatamente quando, não sabemos. Como também não conhecemos a identidade desse mestre Jacome, que chegou a ser identificado como Jafu da Cresques, filho do célebre Abraham Cresques, provável autor do Atlas Catalano. Contudo,
Esta hipótese foi há muito afastada pelos historiadores, uma vez que Yafuda terá falecido em 1410, muito antes dos descobrimentos henriquinos. O que provavelmente aconteceu é que, antes de se dobrar o cabo bojador, não foi sentida lá a necessidade de se criar uma nova cartografia ou de corrigir a cartografia existente, uma vez que as cartas portulano tradicionais já representavam tanto a Europa Ocidental como a costa noroeste de África. Essa necessidade só terá sido reconhecida com a exploração da costa da África para sul do Cabo Bojador, primeiro até Angra dos Ruivos e Rio do Ouro, e depois, sucessivamente, para sul até ao Cabo Branco, Cabo Verde e Cabo Roxo. Quando o regente Dom Pedro nos relata, em 1443, que o infante mandara fazer uma carta da região, já os navegadores portugueses exploravam o Golfo de Arguim, onde mais tarde se construiu uma fortaleza e que viria a ser um importante entreposto comercial. A evidência de que essa cartografia existiu de facto é-nos dada pela cartografia veneziana da época, em primeiro lugar pela carta de André Bianco, de 1448, que se estende já até ao Cabo Roxo e onde os pormenores da linha de costa e os muitos nomes geográficos escritos em português não deixam quaisquer dúvidas sobre a origem da informação. E depois, por muitas outras cartas da segunda metade do século XV, por exemplo, os atlas do cartógrafo veneziano Gracioso Benincasa, feitos a partir de 1463. O Atlas 1468, que é aqui ilustrado por duas cartas e foi recentemente leiloado sem êxito pela Christie's e representa a costa africana desde Gibraltar até ao Cabo Roxo. Mas a carta portuguesa mais antiga que chegou aos nossos dias é somente de cerca de 1400. Mas a carta portuguesa mais antiga que chegou aos nossos dias é somente de cerca de 1471, mais de 10 anos após a morte do infante Dom Henrique, quando os navegadores portugueses exploravam o Golfo da Guiné e tinham chegado à costa da Mina. O aspecto mais saliente desta carta é o facto de já não estar centrada no Mediterrâneo, tal como as cartas portulano tradicionais, e de nem sequer representar o Mediterrâneo. Claramente, o seu propósito era ilustrar ou servir de suporte às explorações portuguesas ao longo da costa de África. Alguns historiadores consideram, com base na simplicidade da decoração, que se trata de uma carta destinada à navegação. Por outro lado, a estética dos elementos decorativos, rosas dos ventos, bandeiras e símbolos de cidades, parece semelhante à da cartografia maiorquina da época. O mesmo se passa com a carta de Jorge de Aguiar, assinada e datada de 1492, em que a decoração é muito mais exuberante e o Mediterrâneo é incluído. Na realidade, é uma típica carta portulana. A sua característica mais interessante é o facto de a linha de costa ser interrompida na Serra de Leoa, na margem inferior do Pergaminho, para ser retomada no interior do continente africano e se estender até à Mina, já assinalada por uma fortaleza, por um castelo. Trata-se de uma solução engenhosa, um truque, provavelmente ditada pelo facto de o cartógrafo ter utilizado um padrão cartográfico mais antigo e muito desatualizado para a reprodução da maior parte da costa. Note-se que na data em que esta carta foi concluída, já os portugueses tinham chegado ao Cabo da Boa Esperança. A utilização de tal padrão, associado ao estilo maiorquino da decoração, levou alguns historiadores a sugerir que a carta de Jorge de Aguiar se terá baseado no modelo mais primitivo da cartografia portuguesa, a que Armando Cortesão chamou a Escola do Infante. A este padrão ter-se-á seguido o do cartógrafo Pedro Reinel, de quem se conhece uma única carta do século XV e várias do século XVI. Esta
é a Carta Atlântica de Pedro Reinel, datada por Armando Cortesão de cerca de 1485, mas provavelmente terminada algum tempo depois, mais perto da viragem do século. Tal como na carta de Jorge de Aguiar, também aqui a representação da costa africana não reflete o estado das explorações efetuadas até então, o que talvez indicie uma intenção de sigilo, de segredo, por parte da coroa portuguesa. E o traçado da linha de costa é mais uma vez interrompido junto ao Cabo de Palmas, no Golfo da Guiné, para ser retomado no interior do continente e se estender até ao Cabo do Padrón, na foz do rio Zaire. Mais uma vez, não é necessário invocar razões extraordinárias para este facto. Tal como na carta de Jorge de Aguiar, também aqui se terá tentado adaptar um padrão cartográfico mais antigo às necessidades de então, com o objetivo de poupar trabalho, salvar trabalho. Numa época em que os descobrimentos geográficos faziam mudar a imagem do mundo de ano para ano, não é de estranhar alguma resistência por parte dos cartógrafos para quem a elaboração de padrões atualizados em escalas diferentes dos padrões existentes representava um esforço considerável. Tal como a carta anónima de cerca de 1471 e ao contrário da de Jorge de Aguiar, também a carta de Pedro Reinel apresenta características que nos fazem supor ter sido utilizada para navegação. Por exemplo, o mau estado de conservação em que se encontra, talvez em resultado da exposição aos elementos, a relativa sobriedade da decoração e algumas marcas de compasso nas escalas de léguas que podem ter sido deixadas para quem queria medir distâncias. A confirmar-se esta hipótese, esta carta seria um monumento ainda mais precioso para a história da cartografia náutica portuguesa, já que são praticamente inexistentes as marcas de uso em cartas náuticas antigas. A razão está em que a quase totalidade das cartas utilizadas a bordo se terão perdido, quer devido à sua utilização, quer ainda por terem sido destruídas quando se tornavam obsoletas. Esta é a razão mais plausível para o facto aparentemente misterioso de a quase totalidade da cartografia portuguesa do século XV se ter perdido. O mesmo não aconteceu à cartografia do século XVI, que sobreviveu até aos nossos dias pelo simples facto de, na sua larga maioria, não se destinar à navegação, mas sim a servir como elementos de prestígio ou de decoração em bibliotecas ou em casas de altos dignitários. É claro que também foram produzidas cartas de navegação durante o século XVI, necessariamente menos decoradas e menos luxuosas, a maioria das quais se terá perdido. O mesmo raciocínio se aplica, aliás, à cartografia espanhola do Atlântico, cuja gênese terá sido mais ou menos contemporânea das primeiras explorações das Índias Ocidentais. Onde estão essas cartas? Para além da carta de cerca de 1490, por alguns atribuída a Colón, e do planisfério de Juan de la Cosa de 1500, tudo se perdeu. Em 1508, com a criação do cargo de piloto-maior em Espanha e o estabelecimento de um padrão cartográfico oficial, a Casa de la Contratación tornou diretamente dependente da coroa e terá orientado a sua atividade para a produção de cartas náuticas e globos. Estranhamente, para além dos esquiços, dos borretos de 1509 e 1511 atribuídos ao piloto Andrés de Morales, nenhuma carta produzida entre 1500 e cerca de 1518, comprovadamente espanhola, chegou aos nossos dias. Não é minha intenção alargar o âmbito desta conferência à cartografia espanhola. No entanto, não posso deixar de assinalar este facto que me parece ainda mais misterioso do que o desaparecimento da cartografia portuguesa anterior a 1500. Tomemos agora, em conjunto, as três cartas portuguesas do século XV que chegaram aos nossos dias. Qual o elemento comum a todas elas que as diferencia da restante cartografia do século XVI? Esse elemento comum é o facto de serem todas cartas portulano, isto é,
de partilharem com as cartas do Mediterrâneo o método de construção baseado nos rumos e nas distâncias entre os lugares. É hoje consensual entre os historiadores da cartografia que as cartas portulanas do Mediterrâneo eram construídas a partir da informação recolhida pelos pilotos no mar, rumos medidos com a agulha magnética, a agulha de marear, como se signava então, e distâncias estimadas pelos pilotos. Como se chegou a esta conclusão? Em primeiro lugar, através dos testemunhos escritos portugueses e espanhóis do século XVI, onde os métodos antigos de construção das cartas náuticas estão descritos. E, em segundo lugar, através da geometria das próprias cartas. Por exemplo, quando olhamos com alguma atenção para uma carta portulana, verificamos que o eixo do mar Mediterrâneo se encontra rodado no sentido contrário aos dos ponteiros de um relógio e que o ângulo de rotação, cerca de 8 a 10 graus, é idêntico ao valor médio da declinação magnética na época em que as primeiras cartas portulano foram feitas, por volta do início do século XIII. Os doutores sabem o que é a declinação magnética? É o ângulo entre a direção do norte verdadeiro del polo e o ângulo indicado por la brújula, por la agulha de marear. A declinação magnética varia de lugar para complicar as coisas e também secularmente de ano para ano. O mesmo acontece com estas três cartas portuguesas, tanto na representação do Mediterrâneo como na representação do Golfo da Guiné. Veremos como este modelo cartográfico foi substituído a partir do início do século XVI por um outro, desta vez baseado nas latitudes dos lugares. A fim de melhor entender a importância desta transformação, vou fazer um breve parênteses sobre as técnicas de navegação utilizadas pelos pilotos ibéricos nesta época. Quando a exploração sistemática da costa de África começou, ainda durante a primeira metade do século XV, a forma de navegar era idêntica àquela que era utilizada do Mediterrâneo. Os navios navegavam tanto quanto possível à vista de terra e a sua posição era determinada a partir do conhecimento que os pilotos tinham da costa. Por vezes, era necessário afastarem-se da costa para demandar um porto mais distante, tal como também acontecia no Mediterrâneo, mas o tempo sem ver terra era normalmente limitado a poucos dias. Nestas ocasiões, a posição dos navios era determinada a partir do rumo indicado pela agulha de marear e da distância estimada pelos pilotos desde a última posição conhecida. Esta forma de navegação era designada pelos pilotos como ponto de estimativa ou ponto de fantasia, nomes que exprimiam bem a incerteza associada ao processo. É claro que alguns erros eram cometidos com este método, sobretudo quando os navios eram obrigados a mudar de rumo frequentemente por causa do vento, ou quando os pilotos conheciam mal o comportamento dos navios, mas as consequências raramente eram sérias e os erros eram prontamente corrigidos quando a costa era novamente avistada. Após terem dobrado o Cabo Bojador, os navegadores portugueses viram-se confrontados com um problema que desde já há algum tempo tinham conhecimento, que era o facto de ser bastante mais fácil navegar para o sul, ao longo da costa da África, do que regressar a Portugal navegando para norte. Costumamos dizer em Portugal que para abaixo todos os santos ajudam. Os santos aqui eram representados pelos ventos alísios, que sopravam normalmente de noroeste, e a corrente das Canárias, que fluía para sul ao longo da costa africana. Estes mesmos elementos que tanto ajudavam os pilotos no seu percurso para sul, causavam-nos problemas sérios quando pretendiam voltar a casa. Não eram os monstros marinhos, os climas tórridos ou os baixos a grande distância de terra que os assustava, como os cronistas diziam na época, eram as dificuldades associadas às longas viagens de regresso, onde muitas vezes tinham de usar os remos. Três desenvolvimentos tecnológicos contribuíram
para resolver o problema. O primeiro foi a adoção de navios equipados com velas triangulares e capazes de progredir contra o vento, de bulinar, como se diz em linguagem náutica, as caravelas. Como sabemos, estes navios foram muito usados nas viagens de exploração, tanto por portugueses como por espanhóis. O segundo desenvolvimento, que nasceu do conhecimento do regime de ventos no Atlântico, foi a constatação de que, em vez de tentar progredir diretamente para norte, tentando vencer os elementos, mais fácil seria afastar os navios da costa de modo a contornar os ventos dominantes e fazê-los descrever um grande arco para o oeste e para norte até à latitude dos Açores, antes de rumar diretamente à costa portuguesa. Esta rota, que ficou conhecida por a Volta do Mar Largo, foi provavelmente introduzida em meados do século XV. O terceiro desenvolvimento tecnológico está diretamente relacionado com a Volta do Mar Largo. Ao permanecerem longe de costa durante longos períodos, semanas, meses, os pilotos viram-se confrontados com o facto de os velhos métodos de navegação já não serem eficazes. De facto, à medida que o tempo decorria sem avistar a terra, a posição do navio estimada através dos métodos tradicionais ia tornando-se cada vez mais incerta, a ponto de se tornar quase inútil, ou seja, os navios estavam perdidos no mar. A solução para este novo problema foi a introdução dos métodos astronómicos de navegação, que ocorreu durante a segunda metade do século XV. A primeira fase, por observação da estrela polar, a Estrela do Norte, cuja altura acima do horizonte é, como sabem, aproximadamente igual à latitude do lugar, e a seguir por observação do Sol. Para que tal fosse possível, houve que criar tabelas astronómicas, adaptar os instrumentos de observação usados pelos astrólogos em Terra, que eram o astrolábio planetário e o quadrante, e conceber métodos muito simples que pudessem ser utilizados a bordo com pessoas com pouca instrução, alguns deles analfabetos. Tratou-se de um desenvolvimento extraordinário, que iria permitir que os navios atravessassem os oceanos de forma mais eficaz e mais segura, tornando possível aquilo que hoje designamos por expansão marítima dos povos europeus. Cedo se aperceberam pilotos e cartógrafos que o modelo cartográfico tradicional, importado da escola de Maiorca e baseado em rumos de agulha e distâncias estimadas, não era compatível com os novos métodos de navegação. Houve que o modificar de modo a introduzir o novo elemento de informação, a latitude dos lugares. Nas novas cartas, lugares situados à mesma latitude passaram a ser representados sob uma mesma linha leste-oeste, ao contrário do que acontecia com as cartas Portolano e com as cartas portuguesas do século XV. A transformação não foi imediata, uma vez que se tornou previamente necessário medir as latitudes nas regiões onde estas não eram conhecidas com exatidão. Sabemos, através de uma nota manuscrita de Colón, que o rei Dom Juan II de Portugal ordenou que fossem realizadas observações de latitude ao longo da costa da África cerca de 1485. Este foi o primeiro passo no sentido de substituir o antigo modelo da Carta Portolano pelo novo modelo da Carta de Latitudes. As duas cartas mais antigas que chegaram aos nossos dias, baseadas nas latitudes dos lugares, são a carta anónima conhecida por Kunzmann III, provavelmente construída no período que decorre entre 1501 e 1506. Como sabem, o original perdeu-se também durante a Segunda Guerra Mundial. Este é um facsímile desenhado por Otto Progel no século XIX. E também o planisfério de Cantino. Em ambas é visível o efeito dos levantamentos ordenados pelo rei Dom João II na costa de África. O planisfério de Cantino, conservado atualmente na Biblioteca Extensa Universitária de Modena, em Itália, é um dos mais preciosos
monumentos cartográficos do património mundial. Desenhado em 1502 por um cartógrafo desconhecido e logo em seguida levado para a Itália por um agente do Duque de Ferrara, nele se mostra o mundo tal como ficou conhecido depois das viagens de exploração empreendidas por portugueses e espanhóis às Américas, à África e à Índia. Pouco resta da informação tradicional da ecúmena transmitida por Cláudio Ptolomeu 14 séculos antes na sua geografia. O Oceano Índico já não é representado como um mar fechado e locais até então insuspeitados como a Terra Nova e o Brasil estão colocados nas suas posições geográficas aproximadamente corretas. Partes do mundo conhecido que tinham sido figuradas de forma grosseira por Ptolomeu, como as costas ocidental e oriental de África, aparecem desenhadas com exatidão e com pormenor. O planisfério de Cantino era valioso na época em que foi construído devido às suas grandes dimensões, à sua riqueza gráfica e também ao facto de conter informação geográfica atualizada num período em que o conhecimento do mundo crescia rapidamente e o acesso a esse conhecimento era estrategicamente crítico. E é valioso nos nossos dias, porque nos oferece uma visão única sobre as explorações marítimas e os avanços tecnológicos da navegação e da cartografia num período muito rico da nossa história, entre o final do século XV e o início do século XVI. Porventura, devido ao facto de ter sido levado para fora do país, desafiando as ordens expressas da coroa portuguesa, o planisfério de Cantino haveria de constituir um modelo cartográfico de muitas outras representações do mundo construídas na Europa durante o século XVI, tal como os planisférios de Nicolai de Cavério e de Visconti Maggiolo, de 1504, ou cerca de 1504, e os mapas impressos por Martin Waldseemüller em 1506 e 1517. E também, após a viagem de Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano, os planisférios desenhados por Diogo Ribeiro e Nuno Garcia de Toreno na Casa de Contratação de Sevilha entre 1525 e 1529. O modelo cartográfico do planisfério de Cantino, baseado em latitudes e rumos, só viria a ser definitivamente abandonado na segunda metade do século XVIII com a resolução do problema da determinação da longitude no mar e a adoção, finalmente, da projeção de Mercator. No período que decorre entre o planisfério de Cantino e a preparação da viagem de Magalhães, em 1519, os navegadores portugueses chegaram ao Oriente, conquistaram Malaca e estabeleceram relações comerciais com os povos locais, incluindo nas Ilhas Molucas. A cartografia portuguesa desta época e destas regiões é muito escassa. As representações mais antigas que chegaram aos nossos dias são as do precioso livro de Francisco Rodrigues, de cerca de 1513. Das 46 cartas deste livro, algumas delas certamente baseadas em mapas locais, em conhecimento local, mostrarei somente esta que representa o arquipélago das Molucas. Eu vou rodá-la para se ver melhor, com a legenda: as 4 ilhas azuis chamadas de Maluco, de onde nasce o cravo. A segunda carta que quero mostrar é de cerca de 1517 e representa o Oceano Índico, desde a costa africana até às Molucas. Na realidade, esta carta perdeu-se também durante a Segunda Guerra Mundial e o que aqui temos é um facsímile desenhado pelo mesmo autor, Otto Bruegel, durante o século XIX. A última carta que vou falar é o planisfério anónimo, conhecido por Kunstmann IV, que também se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não esteja assinado ou datado, é a opinião consensual entre os historiadores que foi desenhado pelos cartógrafos Jorge Reinel e seu pai, Pedro Reinel, cerca de 1519, na Casa de Contratação, como preparação para a viagem de Magalhães e Elcano. A razão pela qual o incluo na minha conferência, embora tenha sido desenhado em Espanha,
é o facto de ele ilustrar de forma eloquente o contributo técnico dos portugueses na criação de uma escola cartográfica espanhola do Atlântico. Numa carta escrita ao rei Dom Manuel I de Portugal em 1519, o feitor português em Sevilha, Sebastião Alves, conta que a terra de Maluco eu vi assentada na poma. A poma, que quer dizer maçã, era o globo. Na poma e na carte que cá fez o filho de Reinel, o qual não era acabada quando cá seu pai veio por ele, e seu pai acabou tudo e pôs estas terras de Maluco, e por este padrão se fazem todas as cartas as quais faz Diogo Ribeiro. Como sabemos, Diogo Ribeiro era um cartógrafo português que recentemente se tinha estabelecido em Sevilha e que teve um notável contributo no desenvolvimento da cartografia espanhola e do padrão real. Neste belíssimo planisfério é representado o mundo então conhecido pelos europeus desde a costa oriental da China ao Oriente até às ilhas Molucas, a Ocidente. Um dos aspectos que nele mais impressiona é o enorme vazio do Oceano Pacífico e o facto de grande parte do Novo Mundo ainda por explorar não ser representado. Numa legenda colocada a sul do atual Panamá, aquele oceano é classificado como o mar visto pelos castelhanos, numa alusão à missão de Vasco Núñez de Balboa em 1513, na qual o istmo separando o Golfo do México e o Mar do Sul foi atravessado pela primeira vez. Também pela primeira vez em cartografia náutica, isto é importante, a totalidade da circunferência equatorial da Terra é representada, incluindo o Oceano Pacífico, embora ele não tivesse sido atravessado. Também pela primeira vez o Equador encontra-se graduado em intervalos de 1 grau de longitude, 183 graus para leste do meridiano de Tordesilhas e 183 graus para oeste. Poderíamos pensar que esta inovação estaria ligada ao intuito de representar as longitudes dos lugares ou a um qualquer desenvolvimento dos métodos de navegação, mas não é esse o caso. A verdadeira razão terá sido a de mostrar que o arquipélago das Molucas se encontrava a menos de 180 graus para oeste da linha de Tordesilhas, isto é, na área de influência dos espanhóis. Ali está. Se medirmos cuidadosamente a distância longitudinal sobre o Equador entre o meridiano de Tordesilhas, que está a meio, aquela linha amarela a meio, e as Molucas, verificamos ser cerca de 175 graus, colocando-as dentro do hemisfério espanhol. Muito embora Pedro e Jorge Reinel conhecessem certamente a posição da coroa portuguesa nesta matéria, não será difícil de entender as suas razões para representarem as Molucas assim. É também interessante verificar que a representação das Molucas é muito semelhante à da Carta do Oceano Índico de Pedro Reinel que eu anteriormente mostrei. Quanto à sua localização, sabemos hoje que as Molucas se encontravam no hemisfério português, mas é duvidoso que na época de Magalhães fosse possível determinar com exatidão a sua longitude. Eu diria mesmo que era certamente impossível, porque os métodos astronómicos para determinar a longitude eram extremamente grosseiros. Nesta imagem, foram sobrepostas a um mapa moderno as linhas de costa do planisfério de Kunzman IV. Vê-se bem, vê-se o meridiano de Tordesilhas, vê-se o antemeridiano de Tordesilhas, do lado oposto do mundo. Repare-se, e eu vou mostrar aqui uma ampliação, como as Molucas foram cuidadosamente colocadas a oriente do antemeridiano de Tordesilhas, confirmando as pretensões da coroa espanhola e mais, encurtando a largura do Pacífico em mais de 1.800 quilómetros. Este encurtamento não foi certamente inocente. Tal como acontecera com Colón, cerca de 30 anos antes, interessava convencer a coroa espanhola de que o caminho para a Índia, navegando para o Ocidente, não era excessivamente longo.
Admitindo que o Plano Hemisfério de Kunstmann IV foi de facto elaborado por Jorge e Pedro Reinel, qual seria o verdadeiro propósito deste mapa? A exuberância da decoração, a forma simplificada do desenho das costas e a profusão de legendas em latim mostram não se tratar de uma carta para ser utilizada a bordo, mas sim de um mapa destinado a ser apreciado por um rei, por um imperador. Todos estes indícios sugerem a possibilidade de o Plano Hemisfério de Kunstmann IV ter sido realmente desenhado a pedido de Fernão de Magalhães para ser apresentado a Carlos I de Espanha. Para terminar, gostaria que observassem novamente o Plano Hemisfério de Kunstmann IV, desta vez com os olhos dos nossos dias. Sabemos quando foi construído, em que circunstâncias e com que intenções. Conhecer a origem exata da informação geográfica que contém é um pouco mais difícil, uma vez que ele é um mosaico de representações parciais de várias épocas e de várias proveniências, europeias e não só, que vão desde as cartas portulano do Mediterrâneo às explorações espanholas e portuguesas dos séculos XV e XVI e ao contributo dos pilotos locais do Oceano Índico e da Insulíndia. A conclusão que proponho é que não faz qualquer sentido considerar este mapa, como aliás qualquer outro mapa do século XVI, como produto exclusivo de um indivíduo ou de uma nação. Hoje, como no passado, a cartografia é uma atividade colaborativa em que intervêm conhecimentos técnicos e informação das mais variadas origens. Tal como os primeiros cartógrafos de Maiorca, durante o século XIV, aprenderam provavelmente com os seus colegas de Génova e de Veneza e utilizaram informação geográfica recolhida por marinheiros das mais variadas origens, também os primeiros cartógrafos portugueses do século XV aprenderam com os seus colegas de Maiorca e importaram informação das suas cartas portulano. Não é, portanto, de estranhar que na preparação da viagem de Magalhães a Elcano, o Reino de Espanha tenha utilizado os conhecimentos técnicos e a informação dos melhores cartógrafos portugueses. O renascimento da cartografia espanhola do Atlântico, a partir de 1525, mostra de forma eloquente que a decisão foi correta. Muito obrigado.